Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam com saúde. Eu queria dizer que estava com saudade e aguardando esse retorno. Infelizmente ainda não é presencialmente, mas dentro dessas limitações vamos estabelecer um novo vínculo, uma nova modalidade de trabalho. Não gosto muito de ficar com discursos, então sem mais delongas, vamos trabalhar. Beleza? Então na aula de hoje eu trago para vocês uma análise sobre o espaço geográfico, uma análise histórica sobre as transformações no espaço geográfico. E aí tá aqui, o tema é esse: transformação do espaço geográfico mundial. Eu vou fazer uma abordagem histórica, pessoal. Então, esse processo que nós vivenciamos hoje, em que o mundo está integrado, ele teve início com transformações políticas e econômicas, um fenômeno que ficou conhecido como surgimento dos Estados nacionais. Então, o Estado moderno, como nós conhecemos, ele surge com o fim do feudalismo. E com o fim do feudalismo nasce um novo sistema econômico conhecido como capitalismo, certo? E como era o período feudal e como era o sistema capitalista? Qual a diferença entre um e outro? O feudalismo, existia uma descentralização do poder, então o território europeu era todo dividido em lotes de terras, em que cada lote tinha o seu senhor feudal. E dentro de suas terras, o seu senhor feudal fazia suas leis, estabelecia suas regras. Então era uma divisão muito forte, né? E sem falar que o feudalismo, as pessoas eram autossuficientes, então tudo acontecia dentro daqueles pequenos lotes de terras, o contato externo era muito limitado. Então, com o passar do tempo, o feudalismo começa a entrar em crise e começa a se desenvolver mais o comércio, e a partir de então era necessário estabelecer uma nova forma de governar. E essa nova forma de governar era necessário ser organizada, existir um administrador. O administrador seria então o rei, que passa a ter uma importância nesse período, né, porque ele passa a agregar, né, poder por meio de tradições, por meio de línguas, e criar uma identidade nacional. E ele passa a ser então o representante do Estado. O que é o Estado? O Estado é simplesmente um organismo político-administrativo, né, em que justamente representa toda uma ideia de um povo, né? Então vai surgir aí os princípios elementares da ideia de nação, certo? E com isso, né, o Estado, nesse período, como ele surge no século XIV, né, do século XIV para o século XV, é um Estado forte, centralizado na busca pelo desenvolvimento econômico, e essa busca do desenvolvimento econômico, ele vai estar conduzido por uma classe social conhecida como burguesia, certo? Os nobres que vieram já desde o período feudal, que eram aquelas pessoas de famílias tradicionais que herdavam terras, né, títulos como conde, visconde, barão, eram títulos de nobreza. Esses aí vão ficar, como poderia dizer assim, dependentes da proteção do rei. Porém, quem vai conduzir todo o processo econômico a partir de então é uma classe social conhecida como burguesia, aliada com o rei, né? Faz necessário organizar um governo, né? Então esse governo liderado pelo rei vai estabelecer leis, quem determina política de impostos. Então algo assim que busca justamente uma unificação, né? Uma unificação por interesses, políticas relacionadas à higiene, à saúde, à condução do exército. Tudo isso era conduzido então pelo rei, que tinha o Estado nas mãos dele. Então o Estado Nacional surge dessa forma. Qual é a característica então desse Estado moderno, né? Então, uma moeda única, criava uma moeda. Então imagina aí, no período feudal,
você era um comerciante, né? Mesmo que existisse poucos comércios, você era um comerciante, digamos que de lamparinas, vendendo lamparinas entre um feudo e outro. Então você chegava num local, era uma moeda. Quando chegava em outro local, era outra moeda. Então isso causava um problema grave e não favorecia o comércio. Então, primeira coisa, quando o feudalismo caiu e organiza-se um Estado novo, unidade de uma moeda única, né? A política mercantilista por busca de metais preciosos e o desenvolvimento das grandes navegações, que eu vou detalhar, né? Um exército nacional para defender o interesse de um povo, um território demarcado. Cada povo necessita então estabelecer qual é o seu território, né? Uma língua que vai dar justamente ali uma ideia de unidade também pelo laço da cultura, né? E, né, governar tudo por um monarca absoluto. Tudo isso aí, como eu conduzi inicialmente, era conduzido por um monarca absoluto. Isso aí se estabelece do século XV ao século XVIII, esses governos absolutos. Então cria-se a ideia de nação, como eu já disse inicialmente para vocês. Que nação pode ser definida então como um conjunto de pessoas que pertencem ao mesmo Estado e compartilham de interesses, né, e traços comuns, como línguas e costumes. A partir da organização dos estados, vai ter início um fenômeno, né, que é as grandes navegações. As grandes navegações vai ser o início já de uma ideia de global, né, uma ideia de globalização. Esse processo se desenvolve a partir do século XIV, né, e vai ter como centro, né, o Estado português. Essa situação, até o século XIV, o mundo inteiro não era conhecido. O conhecimento sobre todas as terras ainda era muito escasso. Tudo isso vai mudar a partir do Estado português, que vai investir pesado em grandes navegações. Esse processo, né, vai trazer uma rentabilidade muito grande. E o Estado português estava justamente interessado nessas grandes navegações para buscar rotas comerciais com o comércio das Índias, que nesse período estava muito centralizado nas cidades italianas de Gênova e Veneza. Era necessário então criar novas rotas, criar novos meios, né, de ganhar dinheiro. Nesse período existia o pouco conhecimento, né? E existiam então muitos mitos, né? Existiam muitos mitos. Aqui eu trago algumas estilogravuras, né, de monstros que existiam no imaginário das pessoas, que dizia que esses monstros habitavam terras que existia além do Oceano Atlântico, né? Então ideias fantasiosas. Bem, Portugal, para atingir o seu objetivo, então resolveu investir pesadamente no desenvolvimento de novas tecnologias. Para isso, criou-se então a Escola de Sagres. Essa Escola de Sagres então era uma escola de conhecimentos náuticos que visava justamente desenvolver tecnologias no setor da navegação, certo? Então essa escola aí, né, como eu já mencionei para vocês, então vai desenvolver então conhecimentos como novos mapas mais precisos, desenvolver caravelas mais resistentes, tudo isso para que Portugal pudesse expandir essa sua ideia de navegação, né? Lembrando que Portugal não foi quem inventou essa navegação, já existia, já era praticada há séculos. Fenícios, gregos já praticavam isso. Porém, Portugal ele vai intensificar e vai fazer rotas maiores, fazer viagens mais ousadas, mais arriscadas. Tanto é que geralmente era tão arriscado que o índice de naufrágio era muito alto. Eles colocavam principalmente, né, na tripulação pessoas que eram prisioneiras, né, e aí ganhavam a oportunidade de se aventurar, né, do que viver achavam melhor se aventurar do que viver numa prisão, né, na Europa. Bem, tá aí então o processo de expansão inicialmente das navegações.
ocorreu então na costa da África inicialmente. Portugal, em 1418, né, já fez uma grande conquista, começando a conquistar as cidades, né, da costa africana, conquista de Celta, né. Em 1487 ele contorna então aqui o extremo norte da África, que era conhecido nessa época como Cabo das Tormentas, devido ao grande índice de tempestades e naufrágios que acontecia lá. E quando Portugal consegue estabelecer esse novo marco, que é marcado então, é remarcado esse nome, cria-se o Cabo da Boa Esperança, porque é novas aventuras e novas conquistas que o país teria. Bom, então, na segunda fase das grandes navegações, estabeleceu-se novas rotas, né? Aqui, então, você tem aqui, eu destaquei a viagem de Cristóvão Colombo, que descobriu a América, Pedro Álvares Cabral, Brasil, Vasco da Gama, que foi até Calicut, na Índia, né? E voltou com grandes e vultosos lucros. Então, a expansão ultramarina, né, comercial, é um grande marco na história da humanidade, tendo em vista que possibilitou o contato da Europa com outros continentes e estabeleceu pela primeira vez então uma relação entre colônia, o que eram as terras que eram recém-descobertas, e a metrópole, que era os países europeus. As regiões antes desconhecidas, restritas, passaram a ser visitadas e povoadas pelos europeus, certo? Dominantes. Só devo destacar, não só Portugal, outros países também se aventuraram. Holanda, Espanha, né, também vão conquistar novos territórios, né. A política econômica dessa época aí é conhecida como mercantilismo, que é a primeira fase ali do sistema capitalista, que ficou conhecido como capitalismo comercial, e ele se baseia, né, justamente o mercantilismo se baseia em busca de incentivar o consumo de produtos nacionais, que isso aí era conhecido como protecionismo. Que era esse protecionismo? Um país, para se proteger da concorrência com produtos externos, né, ele taxava os produtos estrangeiros, fazendo com que os produtos nacionais ficassem sempre mais baratos. E você que é consumidor vai preferir sempre o produto mais barato, né? Então isso aí é uma prática de protecionismo. O objetivo dessas grandes navegações era o quanto antes descobrir metais preciosos, para justamente enriquecer os cofres das nações que financiavam as grandes navegações, né? E o grande empenho era justamente, né, exportar, né, exportar o máximo que pudesse, né, os produtos nacionais. Dessa forma, vendendo mais produtos, entrava mais dinheiro nos cofres do país. E você tinha então a famosa balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? É simplesmente o país vender mais do que comprar. Então, pessoal, esse aqui foi só uma breve aula. Mais assunto eu vou aprofundar na próxima aula, certo? E é só, digamos aí, um início desse nosso retorno. Um abraço e até a próxima aula.